E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me assistindo. Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para mais uma gravação aí dos nossos vídeos semanais, não é mesmo? De vez em quando eu fico um pouco sumido aqui tanto do Facebook quanto do YouTube, dependendo da falta de tempo, mas aqui estamos novamente para compartilharmos uma palavra de Deus. O objetivo destes vídeos que eu coloco nas redes sociais não é para ganhar seguidores, não é para ganhar likes, muito menos para um dia ter um X de seguidores que eu venha ganhar dinheiro. Dinheiro eu ganho com o meu trabalho, graças a Deus. Mas assim, proclamar a palavra de Deus, levar às pessoas aquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus, se possível aprender também com o povo que está me ouvindo, não é? O grande lance de pregar o Evangelho é compartilhar a palavra, fazer a palavra ser conhecida, fazer a palavra avançar e não ter proveito próprio. E a minha mensagem de hoje poderia chamar assim, 7 mentiras sobre a Bíblia. 7 mentiras sobre a Bíblia que são ensinadas nas pessoas, na nossa cultura brasileira e que muitas pessoas, até cristãos, acreditam. 7 falsidades, não é? Sobre a Bíblia. E eu não vou perder muito tempo na introdução e vamos sair dos entretantos e ir para os finalmentes aqui. A primeira mentira que você ouviu falar sobre a Bíblia muitas vezes é que você precisa de um sacerdote para interpretá-la. Essas mentiras que eu vou falar, com certeza algum de vocês aqui que está me ouvindo já ouviu, porque eu já ouvi muitas delas. A primeira mentira é que você precisa de um sacerdote, que você precisa de uma pessoa importante para interpretar a Bíblia, que o cidadão comum ele não tem a capacidade de interpretar, que ele não tem a capacidade de entender, então ele precisa de um ser iluminado, alguém evoluído para nos ensinar. Isso é mentira. Porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Não diz que é a palavra de um homem, não diz que é a palavra de uma religião. Na verdade, os charlatões, os manipuladores, os sem vergonha, vamos falar assim, querem que você pense isso, que você não pode interpretar a Bíblia, que só eles é que têm a iluminação. Para quê? Ó, minha filha aqui veio falar um oi. Fala um oi aqui, filha. Fala oi. Dá um tchauzinho. Fala tchau. Amém? Já está aprendendo a palavra. Convém a eles que você pense isso, que só eles têm a interpretação da palavra, porque assim eles podem espalhar todas as heresias e todas as mentiras que eles bem entenderem e ter o controle e a manipulação das pessoas. Foi assim na época da Inquisição, foi assim na época da Idade das Trevas e é assim até hoje. Aqui em Piraju mesmo tinha um pastor que dizia: eu sou o único homem de Deus dessa cidade. Palhaçada. A Bíblia diz que Jesus disse que deixaria o Espírito Santo para nos guiar. Ele não disse que ele deixaria um homem iluminado. Então quando você vem ouvir a palavra e pede para que o Espírito Santo te ensine, para que o Espírito Santo revele as profundezas de Deus para você, ele vai te revelar e ele vai te mostrar. Você não precisa de alguém superior, não precisa de alguém iluminado. Aliás, na Bíblia você não vai encontrar isso, em que Deus procurava pessoas iluminadas. Deus tinha o profeta Isaías, que era um homem lá da corte, primo do rei Uzias. Tinha o profeta Jeremias, filho de um sacerdote, mas também tinha Amós, que era vaqueiro e colhedor de figo silvestre. Gosto muito da palavra de Amós quando ele diz assim: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas sou vaqueiro e colhedor de figo silvestre. Mas o Senhor me tirou de trás do gado. Deus tinha Paulo, Jesus tinha Paulo, um erudito, fariseu de fariseus, membro do Sinédrio, mas também tinha Pedro e João, homens iletrados, segundo a palavra. Porque o Senhor ele se revela a quem ele quer e ele se revela a quem abre o coração para ele. Não precisa de ninguém iluminado.
Essas pessoas que se dizem iluminadas, que se dizem superiores, que têm uma revelação acima da dos outros, que têm um entendimento acima de todo mundo, na verdade eles querem manipular, eles querem controlar e querem fazer do povo de Deus, massa de manobra apenas. Então fuja deles. Aliás, uma dica para você conhecer os falsos profetas: o verdadeiro profeta, o verdadeiro pregador, ele atrai as pessoas para Deus e para a sua palavra, enquanto o falso profeta atrai as pessoas para si e para a sua ideologia. A segunda mentira que você já ouviu sobre a palavra é que ela é difícil de entender. Eu já vi muitas pessoas falarem assim: eu não leio a Bíblia porque a Bíblia é muito difícil de entender. Ou quando eu falo: estou lendo a Bíblia, alguém: mas você entende? Porque eu leio e não entendo. Aí você pergunta para essa pessoa que está dizendo que não entende: quantas páginas da Bíblia você leu? Não. E 3 linhas. Comecei a ler ali e não entendi nada e parei. Você nunca vai entender. Se você começar a ler a Ilíada de Homero, se você começar a ler a Odisseia, se você começar a ler a revista Veja, e você ler 3 linhas apenas, você não vai entender. Você tem que ler a matéria completa. As pessoas, elas não leem nem 2, 3 palavras, abre lá: no princípio criou Deus o céu e a terra. Já está cansado, já para. Não vai entender. Para você entender, você tem que ler mais e mais. Só que aí entra uma coisa interessante: a Bíblia ela não é difícil de entender. Na verdade, ela é muito clara, principalmente no que diz respeito à salvação, principalmente no que se diz respeito à eternidade, arrependimento, ao pecado. Na verdade, a Bíblia ela é difícil de engolir. Eu já vi pessoas me dizerem: eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ver que toda a minha conduta estava errada. Eu parei de estudar a palavra. Porque eu não queria renegar tudo aquilo que eu já tinha feito, tudo aquilo que a minha religião me ensinou. Então a Bíblia ela não é difícil de entender. Até porque a Bíblia diz que nós devemos buscar o entendimento no Espírito Santo, que Jesus deixaria o Espírito Santo para nos guiar. Aquilo que não entendemos, vamos buscar nele uma luz. Porque a Bíblia diz que ele é a luz verdadeira que ilumina tudo aquilo que vem a este mundo. Então ela não é difícil de entender. E aquelas partes que não entendemos, é só buscar a iluminação, buscar a revelação do Espírito Santo e continuarmos analisando. E lemos um livro, lemos outro livro e vamos entendê-la, conforme abrimos o nosso coração para Deus. É lógico que a mente de Deus ela é muito superior à mente humana. Então tem coisa que você não entende hoje que você vai entender amanhã, que você não entende amanhã e que você vai entender depois. Porque a Bíblia é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, mas o seu conhecimento, o seu entendimento amadurece. Porque o nosso entendimento é finito, é limitado. E quando lemos a palavra, nós entramos naquilo que é infinito, que é ilimitado. Uma outra palavra, uma outra mentira. As pessoas: olha, se você lê a Bíblia toda, você fica louco. Conversa. Eu já li a Bíblia toda, eu conheço um monte de gente que já leu. Aliás, quando eu comecei na igreja, eu lembro de ouvir uma palavra, de minha irmã estava com a Bíblia toda rabiscada e ela disse assim: olha, essa Bíblia eu ganhei, tem uma pessoa lá que ela lê a Bíblia inteira e ela marca, ela escreve, depois ela doa. Toda vez que ela lê a Bíblia toda, ela pega e doa para alguém. E eu falei: eu vou fazer isso também, eu vou comprar uma Bíblia, vou ler inteira e depois que terminar de ler, doar ela para alguém. Era uma espécie de cultura isso. Na verdade, você lê a Bíblia, você não vai ficar louco. A questão que as pessoas, que o mundo diz que você fica louco quando você lê a Bíblia, é porque você começa a andar na contramão do mundo. Porque você começa a andar na contramão da religião. O mundo ensina uma coisa, anti-Deus. A religião também é anti-Deus. Ô louco, pastor Cris, falou que a religião é anti-Deus? A religião é anti-Deus. Jesus ele tratava bem a prostituta, Jesus tratava bem os escribas, os fariseus, mas Jesus tratava mal os fariseus, porque os fariseus achavam que eles eram iluminados, que eles não precisavam de Deus, que eles conseguiam as coisas pelas obras, e eles queriam impor a regra deles às pessoas e até mesmo a Deus. E rejeitaram a Jesus em seu coração. Assim a religião impõe as suas regras. Muitas vezes regras de homens, muitas vezes regras de mulheres, regras humanas, não é? Que não tem nada a ver com a palavra. Como diz Paulo, aqueles que pregam: não toque isso, não manuseie aquilo, não chegue perto daquilo outro, que aquilo lá tem muita aparência de piedade, mas na verdade não tem nenhum valor contra as obras da carne, é apenas imposição. Então quando você lê a palavra, você começa a andar na contramão do mundo.
Porque o mundo valoriza tudo aquilo que é pecado, o mundo valoriza tudo aquilo que é mal. Não é? O mundo odeia Deus e odeia a sua palavra. E a religião também. Então, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai começar a andar na contramão. Você vai falar, ah, mas eu não odeio a palavra de Deus, o mundo não odeia. Você está enganado, meu amigo, você odeia. Eu me lembro de um dia que um homem me disse, olha, eu não odeio a palavra de Deus, eu amo, eu não sou cristão, eu não vou na igreja, mas eu amo. Então eu falei, olha, vê sua vida aqui, catei um negócio. Uma idolatria, por exemplo, a Bíblia fala contra. O que você me diz? Oh, não fala isso. Ué, você não disse que você não odeia a palavra? Por que quando prega alguma coisa que pisa no teu calo? Você pega uma pessoa que é presa num determinado tipo de pecado, seja no adultério, seja no vício, seja na idolatria, seja na feitiçaria, seja qualquer tipo de engano, que você mostra dentro da palavra que isso está errado. Opa, a pessoa já se arrepia, já fica brava, porque odeia a palavra de Deus. E quando você lê, e quando você põe ela em prática, você vai andar na contramão. Então você vai começar a ser de fato odiado e de fato visto como um louco. Mas a Bíblia não te deixa louco. A Bíblia, na verdade, te faz entender aquilo que é do céu. Não é? A Bíblia diz que a loucura de Deus ela é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Que aprove Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Então, de fato, para os homens, para os seres humanos, longe de Deus, para o homem natural, para aquele que vive no pecado, isso daqui é uma loucura. A Bíblia diz, o homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para eles, isso é loucura. Uma outra coisa é que as traduções são diferentes, né? Isso daqui é básico. Mas, normalmente, tradução evangélica, católica, a grande maioria são todas a mesma coisa. Com exceção das testemunhas de Jeová, que dizem que tem uma tradução diferente, mas ninguém sabe quem é o tradutor deles, todas as demais são idênticas. Vai mudar muitas vezes a linguagem de uma para outra, mas é mais ou menos a mesma coisa. Muda a linguagem, mas o conteúdo é o mesmo, não é? E as testemunhas de Jeová dizem que a deles é um pouco diferente da nossa e que a deles que é certa. Mas nunca disseram quem é o tradutor da Bíblia deles, né? Até onde eu sei, e também é estranho, não é todos os anos uma certa tradução e de repente vem uma confrontar tudo aquilo lá que ninguém sabe nem mesmo quem traduziu. Eu fico com a tradução que todos nós cristãos, evangélicos, católicos, temos usado sempre. E essas não se contradizem, mudam a linguagem, mas é a mesma coisa. E eu acho muito, não é, com todo respeito às testemunhas de Jeová, eu acho muito perigoso quando alguém que se diz cristão acha que a palavra de um homem ou de uma associação é a verdade absoluta e não pode jamais ser contestada. É preciso ser contestado. Leia a Bíblia evangélica, leia a Bíblia católica, leia o que tiver ao seu alcance. E precisamos sim contestar tudo que ouvimos com a palavra de Deus. Inclusive o que eu estou falando. Examina na palavra. Jesus disse, né? Examinai as Escrituras. Vocês acham que vocês sabem tudo? Então examinem as Escrituras. São elas que testificam de mim. E vocês estão rejeitando. Que sempre vai trazer uma palavra de conforto. Essa é uma mentira muito conhecida no mundo evangélico, não é mesmo? Principalmente no mundo neopentecostal. A palavra ela sempre vai trazer conforto. Eu vejo pessoas que ouvem palavras de conforto o dia todo. A Bíblia ela nem sempre vai trazer uma palavra de confronto, de conforto. Na verdade, ela vai trazer palavra de confronto. Existem momentos que sim, que você vai estar numa deprê lá, vai estar lá com seus problemas, você vai ter uma palavra de conforto da parte de Deus, não é? No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, que eu venci o mundo, não é? Se o mundo me perseguiu, vão perseguir vocês, mas se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Mas muitas vezes a palavra ela vai nos trazer confronto, porque Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, porque ele veio separar o joio do trigo, ele veio separar o santo do profano. E no momento que nós andamos com Deus, que nós expomos a nossa vida a Ele, Ele vai tirar de nós tudo aquilo que é carnal, que é humano, que é diabólico, através da sua palavra.
Não é como diz lá no livro do profeta Malaquias, né? Que as pessoas esperam a vinda do anjo do Senhor, mas ele vai vir lá como o sabão do lavador, ele vai vir como o fogo do ourives para purificar. Então essa palavra muitas vezes para nos purificar, ela vai nos trazer confronto. E isso é dolorido, porque quando nós entendemos, buscamos em Deus e recebemos uma palavra que mostra que a nossa conduta está errada e que necessitamos de mudança, isso dói muitas vezes na gente, porque nós queremos sempre a palavra de confronto, de conforto. Mas é um erro o que algumas igrejas evangélicas pregam, que o Senhor ele só tem bênção, só tem felicidade, só tem coisas boas. E na verdade ele tem tudo isso mesmo, bênção, felicidade e coisas boas. Só que isso está nele e não nas coisas aqui do mundo. Os cristãos erram quando querem buscar nas coisas do mundo a satisfação aqui na terra. Quando a Bíblia diz, levantai-vos e vamos daqui, porque aqui não será o vosso descanso. Quando Jesus disse lá a Pilatos, olha, o meu reino não é deste mundo, se fossem os meus seguidores, lutariam por mim. Então muitas vezes a palavra vai nos trazer confronto. E essa que eu deveria deixar por último, mas não deixei, né? Que é a mais sobrenatural de todas. Que a tradição da igreja está acima da palavra. No vídeo passado eu falei a respeito disso. De um maluco aí, esse pode dizer que é maluco mesmo, que dizendo que os protestantes erram ao dizer que a Bíblia está acima da religião. Que na verdade a tradição da religião está acima da palavra, porque é a religião que dá autenticidade para a Bíblia, não é o que dá autoridade para a Bíblia, e não ao contrário. É uma das maiores idiotices que eu já ouvi na minha vida, né? Como dizia aqui, cairia muito bem aquela brincadeira, é melhor ouvir isso do que ser surdo. É uma das maiores palhaçadas que eu já ouvi. Porque se não existisse Bíblia, não existiria cristianismo, não existiria igreja. Nem eu e nem você saberíamos quais são os princípios de Deus. Então é uma loucura uma pessoa dizer que a sua religião está acima da Bíblia, que a sua tradição está acima da Bíblia. Isso não existe. A Bíblia está acima. A Bíblia diz que Deus honrou o seu nome e a sua palavra acima de todas as coisas. A Bíblia diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, que homens santos inspirados pelo Espírito Santo escreveram a palavra. E ela com certeza está acima de toda e qualquer religião. Não tenha dúvida disso. E uma outra coisa é que a Bíblia é o livro da religião. A Bíblia não é o livro da religião. A Bíblia é a constituição divina. A Bíblia é, como que eu poderia dizer, os princípios de Deus para a humanidade. É Deus se revelando à humanidade através da sua palavra. Ela não é as regras de uma religião, ela não é as regras de um credo, não. Ela é sim Deus se revelando. É a mente de Deus se revelando para a humanidade. E aqui contém os princípios de Deus para ter vida eterna e para viver nesta terra também. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com vida, com Deus, tem a ver com princípios de Deus. Na verdade, a religião é uma coisa que o ser humano inventou para tentar, sei lá, querer se parecer melhor, querer chegar até Deus ou ter uma aparência de santidade. Mas, na verdade, a vida com Deus não tem nada a ver com religião. A Bíblia tem a ver com fé, tem a ver com um novo nascimento, tem a ver com a convicção divina em nosso interior. E não com regras de religião. E a Bíblia, o que ela é para o cristão, ela é para o ímpio, ela é para o ateu, ela é para o muçulmano. Enfim, Deus não tem acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Eu lembro de um dia que um cidadão fez uma brincadeira lá de um certo pecado, um certo vício que ele tinha, e ele me disse, olha, você não pode fazer porque você é crente. Eu falei para ele, você também não pode. O que é pecado para mim é pecado para você também. A Bíblia não faz distinção, Deus não faz distinção de pessoas. O que a palavra de Deus é para um, ela é para o outro.
Então, guarde esta palavra. A Bíblia é a constituição celestial, é a constituição divina. E eu termino esse texto, esse vídeo com o Salmo 119. Como conservará o jovem o seu caminho puro, observando a palavra do Senhor? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Eu fico